Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a produção da introdução à informática, que no caso eu deixei uma frase de efeito aí para vocês. A informação sempre se renova, você precisará relembrar disso no futuro. A introdução à informação, certo? Através de algumas décadas a gente tem chegado cada vez mais rápida a informação até nós. Devido a isso a gente tem se adaptado de diversas maneiras, certo? Para poder estar absorvendo esse conhecimento, certo? E devido a isso eu deixei esse slide aí preparado para vocês, para mostrar um pouco mais sobre a introdução à informação, certo? Tem algumas pessoas que não conhecem ainda, mas um computador, às vezes as pessoas não entendem como funciona uma peça ou outra, então eu vou estar explicando para vocês. E eu montei esse curso já para mostrar a questão prática, o manuseio, né? Como tratar a informação também. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem pegar uma informação e saber se ela é válida ou não, certo? Outra coisa, um pouco de história, né? Desde os anos retroativos a gente tem nos aperfeiçoado para poder obtermos o conhecimento e daquilo que a gente precisa, né? Daquilo que a gente deseja. Por isso surgiu o Abaco, diversas outras ferramentas de comunicação, como a máquina de escrever, como a frequência de rádio, e aí apareceu o celular, e o próprio código Morse também, ele já foi criado aí devido a essas questões. E aí a linguagem de programação ela veio, e ainda tem muitas outras coisas que vieram para poder facilitar a nosso adquirir, o nosso obter o conhecimento, sabe? E hoje, em 2020, possuímos vários recursos, desde o computador, o notebook, o celular, enfim, temos a televisão também, aí, que foi criada através dessas coisas, mas hoje o enfoque mesmo é mais voltado para o computador, certo? Vou falar um pouco sobre o software e o hardware também. O hardware, em poucas palavras, aí, é a parte física, onde a gente consegue tocar cada uma dessas peças, certo? O monitor, por exemplo, é um deles, ele transmite a informação através da imagem. O gabinete ele é onde vai ficar cada peça, por exemplo, a placa-mãe, a placa gráfica, o core, a fonte de alimentação. Nesse caso também vai estar conectado aí o leitor de CD e DVD, a memória RAM, o HD. E eu vou dar uma explicação básica de como cada um deles funciona, certo? A placa-mãe é uma placa de circuito impressa que permite interligar todos os componentes de um computador, como eu falei antes. A memória RAM ela é conectada na placa, o HD, através de um cabo SATA é conectado também. O CPU ele vai logo no slotzinho da placa-mãe. E para que serve a memória RAM? A memória RAM ela armazena um conteúdo não permanente, um conteúdo temporário. E aí quando você está processando ali, ela está utilizando. Quando você para de processar e você muda de foco, ou você abre um outro jogo, ou abre uma outra tela do computador, aí ela já começa a armazenar outras mensagens, outros conteúdos temporários, certo? Quando você reinicia o computador, no caso ela já reseta aquelas informações. Por isso que quando você está acessando um site, por exemplo, e aí você tem a facilidade de poder obter aquele conteúdo mais rápido, às vezes já está suas credenciais lá, sua senha, o seu login já está tudo salvo, é por causa da memória RAM que ela permanece ali. A partir do momento que você reinicia o computador ou reinicia o navegador, ele já sai e você tem que botar novamente, a não ser que você ative os cookies, né? Mas enfim, agora a gente vai falar um pouco sobre o HD, que é a memória de massa ou memória em massa, certo? Ele é o receptor, é como se fosse uma gaveta, onde você vai armazenar tudo que você tem no seu computador nele, certo? O CPU é a unidade de processamento, basicamente é o cérebro do computador, é onde quando você tem um conteúdo, ele vai processar aquilo e o monitor vai mostrar aquele conteúdo que ele processou para você. O leitor de CD e DVD, certo? Ele basicamente já diz tudo, o CD e o DVD que você colocar. Temos também o teclado, onde você pressiona cada tecla e cada uma dessas teclas é uma informação que o computador recebe e ele interpreta mostrando para você o que ele conseguiu entender do que você introduziu, certo? O mouse ele serve mais
para poder mostrar assim, ó, o cursor, sabe? Aí você seleciona, por exemplo, você seleciona onde quer e serve para isso. Outra coisa também é a caixa de som, onde sai o próprio som, onde você consegue ouvir música. O notebook, por exemplo, ele já vem com o seu som já acoplado. E também tem alguns computadores que já vem com a caixinha de som, né, quando você compra. Sendo que ela não é basicamente um requisito, né? Você pode comprar um fone pequeno aí. E enfim, se você quer ouvir música, tem que ter a caixinha de som. A fonte de alimentação, que é onde entra a energia, e aí ela redireciona para cada componente do computador. Como eu disse, tem cada um desses computadores, eles necessitam de energia, certo? E aí nesse caso, a fonte de alimentação é a responsável por manter. Sabe quando o computador para de uma vez? Você tem uma queda de energia e quando você volta, o seu computador funciona por 1 ou 2 horas e depois ele se desliga. Pronto. Esse é porque a fonte de alimentação ela foi danificada, deu algum curto dentro dela e aí ela parou. E temos o cooler também, que a função dele eu coloquei arrefecer, mas para quem não consegue entender, mas no caso ele vai evitar sobrecarga, certo? Ele vai retirar o máximo de calor que ele puder de perto daquele componente, que no caso é especialmente o processador, e as peças que estão mais próximas dele, ele vai jogar um ar para poder já ficar arejando, certo? E, por exemplo, também temos aí a placa de vídeo, que é a placa gráfica. Ela administra e controla as funções de exibição de vídeo na tela. Por exemplo, se eu tenho um vídeo lá e eu quero colocar ele em 4K, por exemplo, aí, no caso a minha placa de vídeo ela vai ser responsável por transmitir como eu posso dizer, essa visualização tão boa, todos os pixels de 4000, né? A gente vai passar agora para a parte dos exemplos. Temos aí a placa-mãe, como vocês podem ver, ela tem o slot aqui do processador, ó. Bem aqui assim tem o slot do processador. Aqui temos o slot das memórias. Aqui temos o slot PCE, que no caso pode conectar tanto uma placa de vídeo quanto uma placa de rede, enfim. E tem vários outros, certo? Vários outros componentes aqui onde conecta o mouse, o teclado, as entradas USB de áudio, as auxiliares, o HDMI, enfim. O processador aqui, eu vou voltar aqui. O processador aqui, ele vai nessa barrazinha aqui, nesse slot aqui. Aqui eu deixei 2 processadores, certo? O AMD e o Intel. São 2 marcas que se combatem muito, só que algumas pessoas preferem Intel. Eu, por exemplo, eu estou utilizando o Intel, mas eu prefiro o AMD. A minha experiência foi melhor com a AMD. Pronto, temos aqui o gabinete, que eu disse que ele acopla os componentes, certo? Placa-mãe, fonte de alimentação, HD, leitora de DVD, CD, o HD também aqui, né? Nesse caso, a memória RAM, a placa de vídeo também, o cooler e tudo, certo? Os cabos também. Enfim, aqui temos a memória RAM, como eu mostrei para vocês, é só um exemplo, certo, gente? Ela varia, tem DDR4, tem DDR1, DDR2, DDR3, enfim. E ele era um HD de 1 TB, certo? Aqui temos o cooler, certo? Responsável por arrefecer as placas ali por perto. A leitora de DVD e CD. E aqui o monitor, que todo mundo já conhece, certo? Parece uma televisão, só que para computador. Aqui temos a placa gráfica, certo? Aqui temos o teclado e aqui temos o mouse, certo? Vou explicar um pouco mais sobre o software agora, certo? É a parte lógica do computador. Por exemplo, um programa onde a gente não consegue tocar, sabe? O seu foco, o foco do software é trazer, como eu posso dizer, a experiência para a pessoa que está navegando, para o usuário, certo? E como eu disse, ele mostra resultados oriundos das respectivas buscas e introduções de pesquisa para o nosso proveito. Como por exemplo, eu estou ali no navegador, só eu ter instalado o navegador, eu já vou ter, já tem ali um software ativado já para eu poder fazer uma navegação no mundo da internet. O sistema operacional, que por exemplo eu coloquei aqui o Windows, macOS, o Linux, o Red Hat,
Eles são sistemas operacionais que os computadores vêm, alguns vêm com Windows, outros vêm com Linux, outros vêm com macOS, ou você já instala o Red Hat, certo? Mas aí nesse caso, eles servem para você poder utilizar, seja a calculadora, seja abrir o computador e poder navegar nas outras coisas. Tem os atualizadores de drive, que no caso é o Drive Pack Solution, tem o Drive Easy e os outros, certo? Também tem vários outros. Se você pesquisar aí atualizadores, como atualizar drive ou atualizar drive, vai estar lá disponível vários outros atualizadores, certo? Jogos também são softwares, por exemplo, o WoW, o Dota, o Warframe, o CSGO, o Fortnite, o Call of Duty, o Medalha de Honra, enfim, muitos e muitos outros, certo? E tem outros diversos, né, que no caso são variados. O OBS, o Android Studio, o Camtasia, o Vegas Pro, o Photoshop, o Audacity. Aí vem vários outros, sabe, de edição de vídeo, Inkscape, CorelDRAW e muitos outros. Tem o Microsoft também. Então pessoal, esse foi o nosso... Paramos por aqui nesse vídeo, certo? Mostrando para vocês, esse foi só mais uma introdução aí, por cima do que eu pretendo mostrar para vocês, certo? Eu vou estar mostrando aí as operações, aqui foi mais a parte, entre aspas, teórica aí do que é informação, do que é informática, certo? E basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam o canal e que vocês possam estar aí atentos às outras coisas que eu estarei produzindo para vocês. Um grande abraço e até mais, e tchau, tchau.